fui gestora pública por quase 30 anos, sou cientista social e quero agradecer imensamente ao Aqui Vale por esta oportunidade. Como a gente aprende fazendo esse programa. São 12 programas e hoje é o nosso terceiro programa e eu tenho a honra e a satisfação de trazer aqui para conversar com você, Dr. Marcelo Priante. Ele vai falar da questão da depressão e suicídio. Doutor Marcelo, muito obrigada, querido, por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco hoje e trazer tanto conhecimento para a nossa audiência. Eu que agradeço o convite. Marina é uma amiga e estou disponível para tirar as dúvidas e a gente conversar sobre esse assunto tão sério, né? Exatamente. Antes de começar esse programa, nós já estávamos falando um pouco sobre a questão da depressão. Se fala muito na questão da depressão, mas o que a gente precisa falar além de só comentar, não é, doutor? É trazer o que de mais moderno pode se fazer para uma pessoa que tem um diagnóstico de depressão. Queria que você contasse o que você faz. Você tem uma trajetória de vida dentro da psiquiatria, agora psiquiatria intervencionista, correto? Correto. Como é que você trata isso? Que paciente chega em seu consultório? Você que hoje tem a clínica Marcelo Priante, onde você é o responsável técnico, é também coordenador de psiquiatria de 2 hospitais, que é o Hospital Vivale e o Hospital Antônio Afonso. Então você tem conhecimento para que a gente possa aprender muito hoje. A gente não pode esquecer, eu fui coordenador do Hospital do CVV, do Francisca Júlia, a gente trabalhou junto na época. Foi um aprendizado, né, no SUS. Eu trabalhei no SUS, né, muito tempo também, a gente junto, né, a gente participou disso. Mas acho que assim, a psiquiatria intervencionista é um novo modelo de psiquiatria, de como agir com casos sérios. Não que despreze o jeito antigo, o jeito que se faz a psiquiatria. É como se fosse uma escada. Eu vou trabalhando e aí eu tenho uma escada e essa escada chega na psiquiatria intervencionista, que é além da medicação, além da psicoterapia, além da terapia ocupacional, ela passa desse momento e tem uma indicação clínica para isso. E aí eu utilizo de meios com validação científica. Hoje, são meios aprovados pela Anvisa. A gente não usa experimento científico, é meio aprovado pela Anvisa. Então, eu comecei a lidar com esses meios em 2019 e eu ficava hiper ansioso, porque só foi aprovado no Brasil em 2022, um dos meios que é aqui no Brasil, e eu não podia usar. Eu estava lidando fora do Brasil em 2019 e aqui não podia, né, porque estava esperando a Anvisa. Então ontem a gente estava conversando com a minha equipe, contando a história, que a gente montou todo o equipamento, a sala, tudo para poder aplicar a medicação injetável, só que a gente não podia usar. A sala pronta. Em 2020 ela estava prontinha. E pacientes necessitando. E paciente necessitando, e eu não podia fazer nada, porque não estava aprovado pela Anvisa. A Marina me conhece, coisa errada eu não faço. Claro. Então, aguenta. Virou consultório a sala, né? E dentro dessa história, a psiquiatria intervencionista ela é dividida em aplicação e infusão de uma medicação chamada escetamina, que o pessoal chama de ketamina, aplicação de corrente elétrica, que passa mesmo no cérebro, mas não é um choque, é uma corrente elétrica que se passa, e a corrente que é o eletrochoque antigo, que hoje é usado de forma bem estruturada, dentro de hospital, com anestesista. A gente encara como se fosse uma cirurgia. Não provoca, a pessoa não sente mais aquela dor, porque antigamente se fazia nada. Isso e a pessoa sentia, né? É como uma cirurgia, entra, é anestesiada, e acorda igual de uma cirurgia. Então não tem trauma como antigamente. E tem a aplicação de transmagnetismo. É um magnetismo que estimula o cérebro. É uma máquina que faz esse estímulo. Então,
procedimentos além da farmacologia e da terapia. Só que a gente só faz isso em casos complexos, que já passaram por tudo. A gente não vai fazer num quadro que acabou de iniciar uma depressão simples e vai entrar por esse caminho. Seria uma depressão severa, então, crônica? Sempre depressão crônica, depressão severa. A gente tem critério, isso é mundial, para a gente... para eu falar que a pessoa tem uma depressão crônica ou severa, ela tem que ter passado por 2 tratamentos e continuar com sintoma depressivo. Uhum. E aí é legal a gente falar ao vivo, assim, o que é depressão grave, né? Eu preciso ter um humor depressivo, tristeza, né, vontade de chorar e me sentir mal com a minha vida por pelo menos 2 semanas seguidas. Isso é obrigatório. E eu preciso ter perda de prazer nas coisas que eu tinha antes desse episódio. Eu gostava de andar de bicicleta, eu gostava de passear no shopping, eu gostava de ir em restaurante, eu gostava de fazer qualquer coisa, fazer caminhada, cuidar de planta. Se eu perco o que eu fazia antes, eu começo a ter esses prejuízos e por 2 semanas seguidas, não um dia, não é porque eu briguei com alguém ou fiquei chateado com o meu chefe e aí eu tô triste e deixo de fazer. Não, Entendi. eu preciso de 2 semanas seguidas e aí eu posso pensar que eu posso estar num quadro de depressão. A partir daí, eu preciso pedir ajuda, conversar com um profissional da área da saúde, ou com um psicólogo, ou com um médico psiquiatra. Eu preciso pedir ajuda. Isso eu acho que é o mais importante, é conversar com alguém, algum profissional, depois de 2 semanas. Se é um episódio de tristeza, faz parte da nossa vida, a gente fica triste. Lidar com a tristeza, né? Todo mundo fica triste e lida com isso. Agora, quando se trata a depressão e o tratamento não acontece, a gente entra na psiquiatria intervencionista. Uma questão hoje que é assim, eu brinco que até um tempo atrás eu ainda chorava no consultório, na clínica, de emoção quando via os pacientes melhorando. Oh, meu Deus. Por quê? Não existia nenhum tratamento para ideação suicida, pensamento de morte. Então o psiquiatra, a gente ficava desesperado, o paciente pensando em suicídio, e você dá antidepressivo, e vai dar medicação, e esperando, demora em média de 1 mês, 2 meses para a pessoa melhorar, para sair da depressão. Hoje, essa medicação que é a cetamina, que foi liberada em 2022, aqui no Brasil, o paciente ele melhora na primeira aplicação. Como que ela age no organismo para que isso ocorra? Ela é injetada Sim. injetada no braço, como um soro ou nasal, por via nasal. Tem um aparelho que injeta via nasal. E ela aumenta um neurotransmissor chamado glutamato. E aí é mais complicado a gente entrar na linha do neurotransmissor num programa, porque tem vários detalhes. Mas assim, para você ter uma ideia, de todos os antidepressivos, desde o primeiro da década de 50, que foi a clomipramina, até hoje, de todos, dos novos que saíram, os modernos, então, ele é o primeiro a ser diferente da década de 50. A acetamina é o único que tem um mecanismo diferente. E ela modifica a depressão de um dia para o outro. Meu Deus. Então o paciente para de pensar em suicídio de uma aplicação para outra. Em 24 horas. Em 24 horas, isso é no mundo todo. Ele mexe no cérebro de tal forma que ele... E tem paciente que... conduz a pessoa a sair da situação. Eu aplico, né, a medicação e ele tem que ficar em observação, porque é igual o centro cirúrgico. Ele fica em observação por 4 horas. Né, em média, 2 horas, aplica 2 horas, mas fica em média 4 horas ali dentro da clínica. O paciente já melhora, ele já para de falar em suicídio. Olha. Mas
nos estudos e nos trabalhos, 24 horas depois, ele já muda uma escala, que é a escala de depressão. Isso não é no Brasil, é no mundo todo. Sensacional isso, né? Então, a gente tem hoje uma ferramenta que em São Paulo já tem no SUS. A gente já tem na USP, já tem vários lugares acontecendo, na Unifesp. Mas certamente ainda com pouco acesso, né, doutor? O acesso ele é comprometido. É, né? A gente, mas vai acontecer. Sim, sim, sim. Agora, além dele, tem os outros, né, os outros equipamentos que é de psiquiatria intervencionista que você se associa. Por quê? Desses pacientes, 70% ficam muito bem. E, claro, né, nem tudo é perfeito, 30% dos pacientes podem não responder tão bem. E aí esses que não respondem tão bem, então de cada 10, 3 não ficam tão bem. Aí você associa essas outras equipamentos, que é a transmagnética, que é a neuromodulação, e até o eletroconvulsoterapia, que é o eletrochoque, o famoso eletrochoque. E aí, assim, hoje não dá mais para aceitar. Nos congressos fora do Brasil, quando eu estou em congresso, o que mais se fala assim, não se aceita mais quadro depressivo. Poxa. Acabou essa história de a gente aceitar. Ah, eu sou depressivo há 10 anos. Não. Vou viver depressivo. Não tem mais né? isso. É cura ou remissão. Então hoje a gente pode dizer que há cura para a depressão. Há cura para a depressão. Se não for cura, é remissão. Entendi. A pessoa fica com aquela depressão leve, bem clara, a pessoa não tem mais prejuízo de vida, a pessoa volta para a vida, volta a trabalhar, volta a fazer as coisas. Puxa vida.